Bom dia, povo de Deus. Tudo bom? Paz do Senhor Jesus. A gente vai falar hoje sobre Job, jejum, oração e Bíblia. Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, eu sou a Bispa Luciana Albino, tá começando mais um Pô de Fé e nós queremos falar com você nessa sexta-feira abençoadíssima, dia 8 de julho. Estamos aqui, tô aqui também com o Bispo Luciana Albino. E aí, Bispão? Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Juventude Santa, vocês que estão aí nos assistindo nesse momento. Bispo Luciano aqui agora com essas pessoas lindas, maravilhosas, que estão aí, tão elegantes. Então, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Então, hoje, sextou, né? E o sextou da gente é diferenciado, a gente já acorda pensando na campanha que vai acontecer hoje na igreja, né? Então, é um sextou diferenciado. Então, se liga aí a campanha Obed-Edom, os benefícios da Arca da Aliança em sua casa. Meu Deus do céu. Calma aí, não vai ser arrebatado agora não, porque mas o que vai acontecer, o que nos espera nessa noite é algo sobrenatural. Não é isso, pessoal? É, quando lá em 2 Samuel, né, foi pra casa do Geteu, a Arca do Senhor, e aí chegou aos rumores do Palácio do Rei que o homem estava sendo abençoado. E tudo de maravilhoso estava acontecendo na casa dele e é o que nós cremos que vai acontecer na sua casa. Os benefícios da Arca da Aliança quando a presença de Deus adentrar na sua casa. É como tá aqui. Rapaz, um parêntese aqui que é muito pancada, que eu acabei de lembrar, né? Que além da Arca da Aliança ser uma fonte de bênção, também é um parêntese aqui que eu queria abrir, que era a Arca da Aliança é uma fonte de bênção, né? Pro povo israelita e tal. Mas também pode ser um grande terror para quem não é, né? Para quem não é realmente apegado a Deus, né? E como é aquele chamado perfume de Cristo, né? Como a gente traz a arca com a gente para os lugares onde a gente vai ter muita gente que vai sentir terror. Como se fosse perfume de morte, perfume né? De morte. Pro pecado é um terror. E eu lembrei daquela passagem que os filisteus eles pegaram a Arca da Aliança, né? E eles fizeram vários, foi ratos, não foi? De ouro e tal. Foi tipo como se fosse tumores também. E eles mandaram de volta, não queria nem saber como é que era. Porque eles estavam morrendo muita gente por causa da Arca da Aliança que tava lá. Isso. Porque eles eram povos pagãos, né? E uma coisa que eu acho pancada é que quem tá perto da Arca da Aliança tem que ter um viver correto, porque senão vai ser um grande horror para a vida dessa pessoa. É verdade, é isso mesmo. Por isso que nós convidamos você a vivenciar o sobrenatural de Deus vai acontecer neste lugar. Milagres, né? E uma das chamadas para você que está nos ouvindo através da Jesus FM 102,3 ou para você que está aí na TV Ceará também nos assistindo no canal 25, essa campanha vai falar poderosamente com você, com a sua casa. Pessoas, o impossível, o inacreditável, né? Vai acontecer hoje aqui neste lugar, às 18h30, na Avenida Washington Soares, 7600. Milagre, intervenção divina, saúde, cura, a provisão do céu vai vir sobre este lugar. Então você é o nosso convidado. Vamos voltar para o nosso tema então, pessoal? Vamos falar sobre Job. Job é um termo muito usado agora, principalmente nesse século, quando se fala sobre trabalho, né? Mas o nosso Job, ele é diferenciado, porque ele tem 3 siglazinhas que compõem o Job do crente. E aí, Caleb? Jejum, oração e Bíblia, né? Jejum é como se fosse... Deixa eu ver... Um poder extra, né? Oração e Bíblia é como se fosse... Não tem... É algo essencial. É como se fosse a água e a comida do crente, né? Se ele não tiver nenhum dos dois na vida dele, talvez ele morra. Não, com certeza ele vai morrer, né? E... O jejum realmente é como se fosse uma fonte de energia extra, né? É como se fosse, pra quem treina, né? É a creatina do crente, né? Que dá mais força a ele. Né? No dia mal e tal. No dia que ele tá passando luta, ele vai, jejua. Jejum e oração, né? Sempre intercalados, né? A palavra de Deus mesmo, assim, é o feijão com arroz, tem que ler. Não existe essa... Entendeu? Mas eu tô lendo a Bíblia, não sei o que. Cara, eu vou falar igual a minha mãe fala pra mim. Você não tá fazendo mais do que a sua obrigação, entendeu? É basicamente isso. Ler a Bíblia não é mais que a sua obrigação. E orar também. Mas esses dois aqui unidos que realmente
São né? poderosíssimos. É igual um cara que eu fazia exercício com ele, que era na musculação é o descanso e o treino, né? É o jejum e a oração juntos, ó, né? Ó, jejum, alimentação, né? Não, olha a loucura. Uhum. É o treino, a alimentação e o descanso, né? Isso aqui é pro crente, né? A gente pode fazer várias alegorias, mas isso aqui é em relação à vida do cristão, que realmente, cara, o que é que tem lá em Jesus fala, né? Que vigiar e orar, né? Isso aqui é essencial, mas eu ainda coloco um terceiro, que é vigiar, porque... Um quarto, na verdade. Mancha que eu tô com muito sono, foi Tudo mal. bem. Tá de férias, gente. Mas- A gente vai dar esse descanso pra ele, esse intervalo. Mas em relação a vigiar também, cara, eu acho que também se encaixa na oração, né? Quando você tá orando, você tá vigiando, né? E a gente tem que vigiar, cara, porque mesmo você tendo esses três, fazendo esses três, você ainda tem que vigiar, porque o tinhoso é argiloso. E a gente tem que ser mais esperto que ele. Eu entendo que o jejum, a oração e quando nós falamos sobre Bíblia, é um revestimento espiritual. Para você que está nos assistindo ou nos escutando pela primeira vez, o jejum é uma prática que nós cristãos, nós temos de abdicar de um certo tempo do alimento, né? Ou de algum prazer. Eu acho que o jejum mais conhecido por todos é quando Daniel fez aquele jejum, né? O jejum de Daniel, que foi os 21 dias que ele comia só de legumes e frutas. Ele não comia das iguarias do palácio, ele só comia desses legumes e frutas. Já tentei fazer isso aí. E entre outros jovens, e aí, como foi esse primeiro jejum? Rapaz, quando eu tentei fazer uma semana aí, quando eu fui me servir lá um dia no self-service, eu vi um bocado de coisa assim na minha... Assim, tava vendo, era uma carne, eu tava vendo 5 carnes, assim, que realmente a pessoa, ela sente mesmo, né, pra você poder sentir e poder você trazer ali a lembrança, né, porque você tá jejuando ali, uma certa vigilância, um algo realmente revestimento. sobrenatural. Outro momento que a gente vai ver é quando Jesus jejuou no deserto também, 40 dias, 40 noites, ele estava ali jejuando. E para muitas pessoas, o que parece ser um movimento fraco, né? Na verdade, é um movimento de se abster de algum alimento. Espiritualmente falando, você está sendo revestido. Porque quando você renuncia desse alimento físico, você está recebendo mais desse alimento espiritual. E não existe isso só pro bem, né? Infelizmente, existem pessoas que elas realmente fazem muito mais do que isso para adquirir poder, né? Muitas pessoas que trabalham com magia negra, elas realmente elas vão e entram mesmo. É o job dela, né? É o job delas. A Só que o dedicação job delas é o quê? Cara, tem muitos que é sacrifício de sangue, é muita loucura, tipo assim, vai pro cemitério. Isso aqui é praticamente como se não fosse nada pra eles, porque eles fazem muito pior, entendeu? Fazem muito mais coisas. Aí o cristão não quer fazer um job, mano. Entendeu? Tem um job na sua vida. E o que é o job, né? O job, ele é um termo em inglês, né, que significa trabalho. Trabalho remunerado, né? Trabalho remunerado, né? Então, nós temos o exemplo de quem? De Cristo, né? Que ele veio aqui pra Terra e teve esse... Ele veio para um trabalho, ele veio para uma missão, né? Ele veio para um job. Então, qual é o seu job, jovem? Qual é o seu job? Você tá num job ou você tá desempregado? Né? Então, nós estamos no job, né? Nós estamos no trabalho, nós estamos no ofício. Verdade. Né? Nós estamos aí jejuando, orando, lendo Bíblia, né? Praticando isso. Então, job, ele é isso. E na publicidade, no Instagram, job significa uma pessoa que tem um miolo mole. Sério? Job nas redes sociais, precedido da palavra uak. É uma gíria, ou seja, uak. Job significa maluco ou pessoa com miolo mole. No Instagram, job é geralmente inserido em alguma hashtag como legenda para uma foto, como por exemplo, hashtag I love my job, para dizer o quanto ama o trabalho. Né? Então, assim, é uma coisa mais assim, né? Que a pessoa, que lá fora é isso daí, mas o nosso termo job aqui é outro, né? Como é que eu posso praticar o meu trabalho? Como é que eu posso entender qual é a minha missão, qual é o meu propósito? Porque se você está no mercado de trabalho, você precisa saber qual é o seu plano de carreira, qual é a sua missão, né? Então, qual é o meu plano de carreira relacionado ao cristianismo? Qual é o meu plano de carreira relacionado ao viver para Cristo? Né? É o jejum, a oração e Bíblia. Né? Então, um dos exemplos desses que temos na Bíblia é o quê? Joel, capítulo 1, versículo 2. Ou Joel, capítulo 1, versículo 14. Que a Bíblia vai dizer, decretai um jejum santo. Já temos aí o J, né? Convocai
uma assembleia solene. Para que uma assembleia solene? Para poder falar, né, ali com as pessoas e tal, para poder falar das leis, dos preceitos. Reuni os anciãos, líderes e todos os moradores de Judá na casa de Yahvé, o templo do vosso Elohim, Deus, e clamai, né, que é a oração ao Senhor. Então, sempre na Bíblia a gente se depara com essas questões, né? Olha, jejua, declara aí, a gente viu as leis do Senhor, a gente vai ver um exemplo lá, né, quando o Josias ele acha, né, que ele vai falar lá, né, sobre o livro que foi achado, o pessoal fica lá, e agora o que é que eu vou fazer? Isso e aquilo, eu vou... Por quê? Porque ali foi uma lei que foi achada, né? Foi um livro, foi o que era determinado para eles poderem fazerem aquilo, né? O que é que eles fazem? Decreto jejum, né? Oração, né? E a lei já estava lá, né? Então, isso é o verdadeiro job do crente. Então, para muitos jovens que estão nos assistindo agora, para você que está nos assistindo, certo? E aí, como é que está o teu job relacionado a jejum, oração e Bíblia? Né? Daniel, ele foi lá naquele momento que ele estava... que ele ali era muitas vezes amedrontado, me ajuda aí, gente. Tá bom. Né? Pelo povo lá, né, da Babilônia, ele chegava lá nos amigos dele e dizia o quê? Ei, vamos orar aqui porque a chapa tá esquentando aqui na Babilônia. Vamos jejuar. E por quê? Porque eles entendiam que isso vinha da Bíblia, né? Eles entendiam que isso já vinha dos preceitos, né? E não era coisas escritas, não, porque a gente que eles não podiam ter essa Bíblia, então eles tinham que recitar as leis que eles tinham aprendido para poder se fortalecer. Porque a gente que é daqui, né, do Oriente aqui e tal, a gente não entende muito essa questão, porque lá é Oriente, é Ocidente, não sei, mas para aquele lado lá, né, o pessoal, eles têm esse costume de poder falar sempre, né, recitar, né, as pessoas que foram para Israel sempre falam, né, que eles têm o costume realmente de ficar repetindo, né, as leis para poderem decorar e poder praticar, né, porque só decorar também não é necessário que eles pratiquem, né. Então eles aqui na época lá de Daniel, eles precisavam que ficarem sempre trazendo à memória o que foi que aconteceu com os pais dele, o que foi que aconteceu, toda aquela história, né. Porque ali realmente era a lei. Tem uma oração, né, que eles fazem, chamar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erra, que é, ouve a Israel, nosso Deus é o único Senhor. Que eles sempre têm essas orações, né, deles, que é tudo na palavra e tal. E eu acho muito legal, Também acho. Eu tinha até um anel, né, eu perdi um anel, mas... Poxa. Que tinha a oração. Que era dessa oração, né? Que acho que é Deuteronômio 6, deixa eu ver, Deuteronômio 6 ou é 8, não sei. Eu acho muito legal. É muito interessante Israel, nosso Deus essa questão de que eles realmente praticam isso, né? Eles falam ali, recitam. Eles e o job cheio é de isso. dogma, né? E eu acredito que o jejum é esse revestimento espiritual. Todas as vezes que o povo de Deus ia para a batalha, eles jejuavam. O que aparentemente para a humanidade é loucura, você se abster de alguns alimentos, porque esse jejum de Daniel, na cabeça daquelas pessoas que estavam servindo aqueles jovens, é uma loucura. Deuteronômio 6, versículo 4. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí depois tem aqui, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, né? Que é o grande mandamento de amar a Deus, né? Deuteronômio 6. E é isso aí. E na cabeça daquelas pessoas, Daniel, quando estava jejuando, quando estava todo mundo comendo as iguarias do rei, carnes e as coisas mais deliciosas, ele estava só nos legumes. Só o churrasquinho todo dia. E ele estava só nos legumes. E aí, quando foram fazer depois a vistoria dos jovens, Daniel, tava, né? Ele era o mais forte, ele era o mais capaz, era o mais concentrado. Então, é isso. O jejum para nós, espiritualmente falando, né? Ele é um potencializador de crente. Pra mim, crente tem que jejuar. Ele tem que ter esse jejum. Aí você vai dizer, Luciano, mas eu não consigo tirar um tempo da minha refeição. Eu não consigo tirar um momento, um almoço, um jantar. Talvez por saúde, né? Por problemas de saúde. Mas tire algo que você gosta muito. Eu lembro que teve uma época na minha vida que eu jejuei chocolate. Gente, pra mim, naquele momento, aquela situação, eu gostava muito de chocolate. E aquilo ali, pra mim, foi um desejo, né? Algo que eu gostava muito. Era algo diferenciado. Jejum é algo também que você faz de errado, né? Também tem isso. Às vezes são jejum das redes sociais, né? Às vezes é o jejum de companhias.
É. Como eu tava falei uma vez falando- aqui, bem no começo da minha fé, aquele jejum que eu fiz de joias, né? Eu tirei todas as minhas joias, eu digo, eu quero ser adornada por joias espirituais. Eu fiz aquele jejum, né? Então, pra mim, naquele momento, foi algo simbólico, porque eu tive mais perto de Deus. O jejum também não é só o te fortalecer, mas é o te levar pra mais perto de Jesus. Você tá certeza, sacrificando algo pra você, né? E quando a Bíblia fala sobre o tocar trombeta, eu não posso falar que estou fazendo jejum. Não, não é isso. Quando tocar trombeta, não é você dizer, estou fazendo jejum, ninguém fala comigo. Não, não é isso. Mas é você entender que aquele seu momento, você está sendo revestido e precisa ficar um forte, pouco mais guardado. Até porque o jejum, ele desvalida total, né? Quando a pessoa fica... Assim, eu sei que Deus é muito misericordioso. Se você falar lá com Deus, com certeza eu acho que Deus vai aceitar. Mas o cara que vai fazer jejum pra ficar falando pros outros... Eu acho que Não vale nada. Tem na palavra de Deus, acho que é Mateus, né? Quando você fizer o jejum, você lava o rosto, né? Você tem que estar com um semblante vívido, Um né? semblante- Quando você for fazer o jejum. Como se nada tivesse acontecendo, entendeu? Tipo assim, tem algumas experiências, né, que a gente vai falando aqui sobre o jejum, a oração e Bíblia, mas quando você começa a fazer o jejum, não tem como você não ficar em oração. Né? Não tem como você também não se preencher de Bíblia, porque você tá em espírito total, né? Então, poxa, eu vou fazer um jejum aqui. Meu irmão, você fica em espírito total, E o você negócio fica do orando medo, aqui, né? o negócio do medo de passar mal, gente, fica tranquilo. Assim, você vai gradualmente aumentando seu jejum, se você Sim, o quiser. seu tempo de jejum. Mas não precisa. E outra coisa, cara, se tu tá no espírito, não vai sentir fome. Pelo menos comigo, é Com assim. certeza. Uma vez eu fui fazer uma consagração pro dia que eu ia pregar. Foi um dia, mano. Foi um dia. Um dia lá eu lendo Bíblia, né? Sem comer nada. E eu não sentia fome. Outra coisa muito boa também, pra quem jejua, água. Bebe muita água também. Também, se não se hidratar, pode dar problema. Então, bebe água, se resguarda também. E também a água também faz que tu não sinta fome. Então, é de boa. Então, bebe água. Eu lembro até um amigo meu, muito sem... Deus me perdoe. A gente tava no jejum, né? Aí, era da hora que a gente acordava até 6 da noite. A gente era 7 dias, né? Aí, quando foi ver, a gente foi treinar. Aí esse meu amigo chegou. Era umas 4h30, 5 horas. Estava lá no Parque das Barras. Aí ele, com Gatorade na mão, tomando. Aí, muito bonito, fazendo o jejum, tomando Gatorade. aí ele, não, mas Gatorade pode, né? Porque Gatorade é líquido, né? E não tem... Não, mancho. Aí a gente até brincou, que a gente tava lá em casa, à noite. Aí chegou mais 2 amigos meus, né? A gente, né, Davi? O Gatorade de melancia com não sei o quê. Aí ele ficou, macho, tu foi entregar. E tava lá o pastor Casimiro, né? Tá. Aí a gente começou a rir. Mas é isso, às vezes é só essa faltinha de discernimento. E às vezes a fome é psicológica. Às vezes você nem tá com fome. Mas é isso, é como os meninos falaram, é o ficar no espírito. Porque todo mundo, em algum momento aqui, principalmente os que já praticaram jejum, né? Quando você vai fazer jejum, às vezes você coloca a comida na boca e esquece que tá no jejum. Todo mundo já fez isso, gente. Mas eu acho que Deus não leva em conta isso, não. O nosso Deus é misericordioso Releva. demais. A misericórdia dele vai além da nossa. Então, o nosso maior conselho é que pra você não perder o seu jejum, fica no espírito na hora que você está jejuando. Fica em oração, fica revestindo a sua mente. O seu jejum é pra quê? É por uma causa? É por uma pessoa? É por um revestimento de poder? É pelo culto logo mais à noite? Qual é o sentimento do seu jejum? É pra Deus te usar em alguma área? É por alguém que você ama? Então, fica em oração nesse jejum. Porque tem gente que inicia o jejum, aí vou iniciar aqui o jejum. Aí eu só não posso comer. E Mas aparece, não é e só aparece isso. um ou outro desavisado, às vezes. Sempre aparece. Pra perturbar, entendeu? E quando o cara tá em jejum, geralmente aparece vários, assim. Parece assim. O moleque tá em jejum, vou lá perturbar ele. É desse jeito, entendeu? Aparece um ou outro pra querer tirar a nossa paz. E a gente tem que ficar de boa, porque se a gente revidar o nosso jejum, tá A gente perde o valendo jejum. nada. Nós nos baseamos, obviamente, né? E uma das comparações maiores que a gente temos na Bíblia é de Jesus, né? Que a gente já fala várias vezes que o diabo, ele nos estuda, né? Nós temos anjos ao nosso redor, mas ele nos estuda. Então ele foi nas necessidades ali. É um velhote, né? Ele foi tá, na não sei necessidade quantos anos de perturbando os Jesus, né? crentes. Então, a gente falando aqui de Job é um conjunto de operações que se executam simultaneamente, né? Então, realmente é isso, São jejum, várias a coisas. oração e Bíblia. E uma das coisas que a gente foi citando aqui,
E a gente pode ver ao longo da história da Bíblia que quando Deus falava lá com o povo de Israel para se arrepender, decreta o jejum, ora, né? Medita nas minhas leis, né? E quando aí a gente falou daqui do exemplo de Daniel, que ele estava com os amigos dele, né? E geralmente isso tudo é em conjunto. Esté também, né? Esté botou todas as mulheres para jejuar, para poder falar com o rei. Aí o Daniel, a gente vai lá para Atos, a gente vê a igreja lá toda num só propósito. Então o que é que acontece? Tem muitos jovens hoje em dia que têm as suas amizades que só querem levar e muitas vezes dentro da igreja, né? Não, vamos jejuar. Ah, não quero jejuar, não, pelo amor de Deus, tu só pensa nisso. Tem gente que é desse jeito dentro da igreja. Visão. Não, vamos jejuar, mas... Às vezes os meninos tá vivendo o primeiro amor, mancho. Aí tá numa roda, aí fica falando só de Deus, né? Todo mundo já passou por essa fase. Sim. Que é tipo novidade e tal, aí fica falando mais da Bíblia, só Bíblia. Eu tive uma fase da minha vida maravilhosa que todo o assunto era a Bíblia. Tipo assim, se fosse falar de alguma coisa, não, olha isso aqui que eu vi na palavra. E tinha gente que não tava no mesmo espírito. Entendeu? E às vezes não era nem isso, sabe, mano? Às vezes que... Eu entendo, porque às vezes quer conversar de alguma coisa e tal, de esporte. Isso é normal, entendeu? Sim. Só que é mais questão de fases diferentes, sabe? Tem gente que... Pode até que ser que numa fase que você esteja, alguém já tenha passado ou ainda não passou, entendeu? Tipo assim, alguém já passou na fase de ficar falando mais da Bíblia e você, entendeu? Tá passando ainda. Ou ainda não sabe o que é isso, entendeu? Aí você tem que ter paciência, entendeu? Realmente são momentos. É como a gente tá falando aqui, né? A gente fala de Deus aqui, conversa, né? Uma coisa leve, né? Que a gente não fica direto. Salmo 91, não sei o que. Ah, Salmo 119... A gente não... Porque a gente sabe que a gente falamos em salmos, hinos e cânticos espirituais, mas é algo... Nós somos pessoas espirituais, nós também temos outra vida, né? Nós somos bivocacional, né? Nós estudamos, trabalhamos, né? Sim. Temos o nosso chamado, né? Temos a nossa vocação. Tem o lazer, né? Pois temos a nossa vocação. Mas assim, é isso, né? Ter pessoas que lhe atraem para perto de Deus, porque um trabalho, né? Ele não é feito somente por uma pessoa, né? Claro, nós temos o Espírito Santo, nós temos o Senhor ali, mas... Se a gente for pegar todos os nossos irmãos em Cristo, nós formamos aí... Não posso dizer que é uma grande empresa, né? Porque a grande empresa... Mas é isso. Mas job isso, né? Job é o emprego do crente. E, infelizmente, tem muito crente desempregado dentro da igreja. Desempregado. Tem crente que tá desempregado dentro da igreja porque não faz o job, não vive o job, não tem prazer nesse job. E, meu irmão, deixa eu dizer pra você, se você estiver desempregado nessa área, meu irmão, é bem ruim, porque essa batalha aí você não vai conseguir vencer. Tem pessoa que tá numa empresa que ela só... O setor dela, ela só... É só ela ali, ela é... desunida com todo mundo ali. E o que é que a gente mais aprende em relação, tipo, faculdade, esse lugar, é o quê? Quebrar as barreiras setoriais. Aí o que é que Provérbios vai dizer? Aquele que se isola busca seus próprios interesses. Aí, a pessoa que tá no job espiritual dentro da igreja buscando seu próprio interesse, não. O job é um conjunto, né? As pessoas ali em conjunto, né? Jejum, oração e Bíblia. Eu lembro também que eu já chamei uma pessoa para fazer um jejum na convivência de carnaval. Pô, vamos fazer o jejum, essa convivência inteira, meu irmão. Vamos sair cheio. Aí quando foi no primeiro dia do almoço da convivência, foi feijoada. Aí nós, ei, varão, vamos orar aqui pra gente poder... Entregaram o jejum. Mas assim, a gente, né, a nossa motivação ali, só que no momento ali a gente abre. Eu não ia ser hipócrita de ficava desejando ali alguma coisa. Mas a gente abriu, mas depois a gente entendeu. Foi tendo maturidade. Mas depois foi tendo maturidade. Mas foi só um feijãozinho. Uma feijoada. Mas todo mundo tem que ter convivência, esse daquele preço, né? Mas mundo... aí realmente é uma coisa que o jejum, né? Que como a gente falou aqui, né? Ele une, né? A oração com a palavra. Rapaz, instantâneo. E o job mais assim, pancada mesmo, que eu lhe digo assim, em relação a nossa idade, né? Tipo assim, sim, jovem, adolescente mesmo, porque, cara, você ser exemplo não é tão fácil, né? O Lucianinho, ele é um exemplo pancada pra mim, pra todos os jovens, aqui, né, e tal. Sim, ele é uma referência. E eu também sou uma referência, né? Pra outros, sim. E tipo assim... Caleb, tu vai ser o pastor do Pietro. Tu vai ser o pastor de jovens do Pietro. Não, mano, não fala assim, não. Só pra tu poder entender. Mas assim, sem jogar essa responsabilidade. Mas é esse sentimento que nós temos. É isso que me deixa assim. Mas é porque tu entendeu o teu job, né? É verdade. Tu entendeu. Só que o job é pancada, sabe? Porque às vezes as pessoas, elas querem,
tipo, jogar uma responsabilidade pra mim que eu ainda não tenho maturidade pra ter. Vai dar certo. Aí é pancada, sabe? Mas, tipo assim, a gente fica em Deus. Senhor, dá discernimento a um e outro pra saber que eu sou humano e eu te tenho entender defeitos também, e tal. né? Porque a galera fica assim, ó. Não, cara, mas tu é filho do apóstolo. Teu pai. E aí, eu sou um anjo. Porque job não é uma coisa que a pessoa joga pra você, é algo que você Você entende. tem que viver. É algo íntimo. Ó, verdade. jejua aí agora. A pessoa vai lá Ora e a escondido, Bíblia pega um agora. recheado, meu amigo, e tchau. É as minhas maiores consagrações, o meu maior avivamento, cara. Eu honro muito meu pai e minha mãe, mas foi escolha minha, entendeu? Foi muito eu, entendeu? Eu quis, às vezes que eu abri jejum, eu abri sozinho. Às vezes eu fazia jejum sem ninguém saber, Sim. entendeu? Não porque fulano ou ciclano ou beltrano, não porque eu sou filho do apóstolo, não. Porque eu tenho uma vida espiritual com Deus, Sim. entendeu? Tem um Caleb normal, o Caleb que é jovem. Sim. Tem um Caleb, né, que tem uma unção, né, ali. E vive uma vida, né, reta, né? E eu acho que ainda tem um terceiro, que é o Caleb, que é o servo do Senhor, que ainda Sim. é o mais separado ainda. Aham. É aquele negócio do ciclo de pessoas, né? Aham. Tem um Caleb aqui de todo mundo, que é o Caleb jovem, né? Que eu tento, né, sempre mostrar que eu sou muito, muito jovem. Tem um Caleb, né, que tem uma unção sobre a vida, né? Que é um Caleb que tenta ajudar as pessoas no que pode, né? E tem um Caleb servo do Senhor, que nenhum desse povo que me vê como o Caleb que tem a unção e o Caleb que tá aqui, né, jovem, sabe? É o Caleb que eu só mostro pra Deus. É o Caleb que eu só me abro dentro do quarto com Deus. Sim. Sabe? No secreto. E a gente tem que, às vezes, ter isso, sabe? Com Deus. Porque, às vezes, a gente se abre demais com as pessoas. E esquece de se abrir com Deus. E, cara, às vezes, falando com Deus, eu vou e falo, Deus, eu falo qualquer coisa assim, Deus, eu tô com vontade de fazer isso aqui, ó. E eu sei que é bobeira, né? Mas ele te escuta. Aí eu vou e falo assim, sabe, Senhor, se for bobeira, tira da minha cabeça. Se for bobagem, tira da minha cabeça e tal. E eu creio que Deus, ele é esse amigo, sabe? Esse amigo que tá ali, ele vê os nossos maiores defeitos, mas não leva em conta nenhum deles. Sim, eu acredito que existam jobs e jobs. Quando a gente fala jobs e jobs, tem aquele job que é só seu. Eu não consigo sentar na mesa do Luciano e fazer o que ele faz na empresa. Como ele não consegue sentar na minha mesa e trabalhar como locutora. É uma situação que eu tô dando. Eu não consigo ir pra câmera porque eu não sei mexer nela. Então são jobs e jobs. Na igreja é do mesmo jeito. Vai ter jobs que você só vai Cada fazer... um sabe onde o sapato fazer o aperta. seu job. Você vai ter que fazer aquele job sozinho. Quando tu falou que, às vezes eu não chamo meu pai e minha mãe pra jejuar comigo. Eu tenho que jejuar sozinho. É o job que você tem que fazer você. É o seu job independente. Existem jobs que eu posso pedir ajuda. Como tipo assim, me ajuda aqui nessa planilha. Vamos levar para um setor empresarial. Ou eu tô precisando de ajuda aqui Igual nessa planilha Jesus, e tal. igual Jesus. É do mesmo jeito. Jesus, ele tinha um momento com o povo, com os 12, com os 3, né? Que é Pedro, Tiago e João. E tinha um momento dele com o pai. Tem dois jobs de Jesus que ele teve que fazer sozinho. Primeiro foi o do deserto e o outro foi da cruz. Eram os dois jobs que ele sozinho tinha que fazer. Não teve um terceiro, não? Eu jurava que ele tinha dispersado todo mundo. Não, acho que esse terceiro aí foi com os 3 também. Foi que ele chamou os 3 pra orar com ele, eles não foram, né? E pra mim, esses 2, ele teve que fazer sozinho. Outros, ele teve lá os discípulos. E é isso. Depois de um tempo, e aí com uma fase, os seus jobs, eles vão mudando só de rotação. Quando você é jovem, nessa idade do Caleb, você começa a jejuar, orar e ler Bíblia setores, né, por algumas situações, né? Quando você vai ficando mais velho, você já vai jejuando e orando. Existe o jejum de libertar cativos, como Jesus fala para os discípulos, né? Existem demônios que só saem com jejum e com oração. Aí é pra receber poder, né? Pois é, aí tem aquele jejum que é pra receber poder, tem aquele jejum que é pra santificar o corpo, tem aquele jejum que é pra entrar na guerra. Então, assim, a partir do momento que você vai crescendo, o seu job ele vai sendo setorizado em outras áreas. Tem jejum também que é sacrifício, né? Às vezes é só pra agradecer a Deus, como né? forma de gratidão. E tem jejum, eu já fiz jejum assim, eu não sei se vocês já fizeram, jejum pra pedir perdão. Já fizeram alguma vez? De santificação, jejum de santificação, né? Pra purificar, né? De purificação. Tipo assim, Senhor, eu fiz isso aqui de errado, mas eu vou dedicar esse jejum restituir, aqui né? Pra restituir. Tô ligado. Isso aí é muito importante e
a gente fala, assim, né, do jejum realmente, mas a oração e a Bíblia, isso aqui são coisas realmente que a gente faz, meu irmão, que abre os céus, né? Então, se a pessoa entender, o que é que acontece? Ah, jejum, oração e Bíblia, é como eu já falei aqui, eu acho que foi ontem, né? Tem muitas pessoas que, porque é jovem não precisa fazer, é porque eu preciso ter uma alimentação, isso e aquilo. Meu irmão, sacrifica, renuncia, faz o jejum aí. E outra coisa, cara, tu estuda um pouquinho sobre nutrição e tu vai saber que tu vai poder colocar algumas alimentações. Se tu não fez uma alimentação ali, tu tem que bater um macrozinho. Tu joga a alimentação que tu tá ali e distribui nas outras, entendeu? Sim. Se tu não se alimentou de manhã, tu joga a proteína lá pro jantar e pro almoço distribui. E o carboidrato também, entendeu? Não tem muito mistério. Pois é, aí a oração Se organiza. Mesmo, aí a pessoa às vezes fala com todo mundo. A oração é intimidade com Deus. É intimidade, meu irmão, intimidade. Para tudo que tu tá fazendo ali. Tem um tempo de qualidade. Aí a pessoa... Se tiver um texto aqui do tamanho de um trem, numa publicação, a pessoa vai lá, lê todinho. Mas aí tem a dificuldade de ler uma Bíblia, né? Tem a dificuldade... Aí lê outro livro eu também aqui, não tô condenando a Luciano, pessoa. porque é chato. Caleb, porque é chato, não sei o quê. Cara, não é chato. Tua carne que tá achando chato. A minha mãe já pediu pra mim, falou pra um pastor, ei, manda esse menino ler Bíblia aí, não sei o quê. Aí eu falei, aí ele, lê João, aí eu... Ei, mãe, diabo é isso aí, a senhora mandou o cara pra mim ler João, não sei o quê. Eu não tinha entendimento, eu falei desse jeito pra minha mãe. Mas aí depois, quando eu fui ler, que eu fui entender, aí, meu irmão, meus olhos abriram, meu coração se abriram. Para as criancinhas de plantão que não sabem ler, vamos lá para uns livros mais legaizinhos, né? Que é ilustrações também, vamos lá. Ensinamentos com Caleb Lima. Tem Eclesiastes, que é um livro muito bom. Você quer um livro pequeno? Vamos ler Tiago. Não, vamos um livro legalzinho. Pelos provérbios o feijão com arroz, vamos lá para Pedro. Você quer o mais legal? Vamos lá, o mais legal, que tem capítulos pequenininhos para você entender. Pega essas dicas do Salmos, vamos ler Salmos. Salmos tem muitas coisas legais. Sim. E se você quiser aprender sobre santificação, quando você já aprender a mastigar, né, porque você é muito criancinha, seus dentes estão nascendo, aí você vai para Levítico para aprender a se santificar. Aí é basicamente isso. Meu Deus. E outra coisa, né? Provérbios diário, né? Que também foi abrindo ali, né? Poxa vida, todos os dias, cada capítulo, né? Nós aprendemos aqui com o nosso pastor, né? Com a nossa liderança, dos provérbios de todo dia. Gente, são 30 dias. Tem dia que é 31 e tem lá o 31 pra você, tá? Mas todos os meses, todo mês tem 30 a 31 dias. Tem um mês que tem 29, fica tranquilo, 28, fica tranquilo. Mas tem lá o Provérbios 1, o 2, o 3, o 4. Quando tu acorda de manhã, Luciano, eu já acordo muito corrido pra ir pro trabalho, pra ir pra escola. Decora, né? Acaba decorando. Acorda de manhã, não conseguiu fazer o teu devocional de manhã, lê pelo menos o Provérbios do dia, entrega o teu dia ao Senhor. Eu faço um desafio com você que tá em casa. Se você acordar de manhã, fazer a oração do seu dia e ler um Provérbios do dia... Meu irmão, você vai ver como metade dos seus problemas você vai conseguir resolver em Deus. Não tá pago. Não, você vai resolver em Deus, você vai ver mais tranquilo, porque tem cliente que não lê Bíblia. Não, é porque eu não tenho tempo. Aí quando chega no trabalho fica mais cansado ainda. Lendo Provérbios, o seu coração vai se despertar para um desejo de buscar mais a Deus. Eu sempre reforço o começo do meu testemunho, quando eu cheguei na igreja. Eu não queria vir para a igreja do Senhor Jesus de jeito nenhum. E quando eu cheguei nesse lugar, a minha mente era muito imunda. Eu era uma jovem de mente muito lascívia. Eu era uma jovem da mente imoral. E aí, quando eu cheguei nesse lugar, mas o meu pastor, ele deu um grito assim do altar. Ele disse, quer limpar sua mente, mocinha? Lê a Bíblia. Mas ele deu nos beats bem mais altos, né? Aquela palavra, ela cravou no meu coração. Eu fiquei, eu quero limpar a minha mente. Então eu vou ter que ler mais Bíblia. Caramba, eu imagino a Luciana bem pequenininha. Bem gordinho, era assim, um gordo 4 vezes mais, com 15 anos. E aí... Eu lembro que tem uma figurinha tua, mano. Não, é normal, né? Deve ter um monte de figurinha me rolando por aí. Mas, Caleb, eu li a Bíblia, a minha primeira Bíblia, era muito parecida com essa. Em 6 meses... Né? Era toda riscada. Em 6 meses, porque eu queria limpar a minha mente. Então é isso. Quer limpar a tua mente, jovem? Quer limpar teu coração? Como o Caleb falou, comece por esses livros pequenos. E antes de ler a Bíblia, diga, Deus... Me dá prazer na tua palavra. E outra coisa, cara, não precisa fazer... Eu até brinquei aqui, mas... Cara, não precisa fazer muita coisa, tipo assim, muita meta não, sabe? Tipo assim, não dá um passo maior que a perna, não. O hábito gera prazer. Começa com coisa de boa, sabe? Vai lendo Salmos também.
Eu falei brincando, mas, gente, calma lá, viu? Não Ei, vai, lê Timóteo, não vai lê ficar- Tiago, É, não lê vou- Judas. não vai ficar colocando, hoje eu vou ler 30 capítulos por dia. Não precisa disso, cara. Porque às vezes tu não consegue fazer uma coisa Se e tu frustra. fica desmotivado, entendeu? Já aconteceu comigo várias vezes. De eu não conseguir fazer uma coisa e eu ficar desmotivado. E não é legal, porque isso gera um costume ruim, entendeu? Ó, você quer ver a Bíblia de um crente mesmo? Veja uma Viu? Bíblia toda desgastada, meu irmão. Viu aí? Aí você vê que o cara leu Mas, mesmo. gente, realmente essa questão do job aí, né, que a gente tem falado aqui, tudo veio de Deus, né? Toda sabedoria, Sim. tudo veio dele. Aleluia. Então, muitas vezes, as comparações que a gente faz com o mundo corporativo, né? Realmente é porque tudo veio de Deus, a sabedoria veio dele, né? Então, aí a pessoa tá lá, como o pastor Caleb acabou de falar, tá desmotivada. Meu irmão, como é que tá o teu job? Aí tá com um monte de tempo de crente, tá com um monte de tempo de empresa, Tá mas desempregado. não tá fazendo mais o que é pra fazer, né? Tá desmotivado dentro da empresa, tá desmotivado dentro da igreja. Aí o jejum já não precisa mais, a oração já não precisa mais como antes, mas quando tava ali pra começando, ou quando tava ali pra poder entrar na empresa, né? Vamos dizer, tava lá dando gás, não sei o quê, é porque eu quero isso e aquilo. Mas, meu irmão, continua. A constância. Né? O que é que o que é Porque que acha que ler uma vez a Bíblia já Não, é um isso médio, Meu é- irmão, o que é que o pastor, o presidente dessa igreja, o que é que o anjo nos traz aqui todos os dias? Quando eu acordo de manhã, todo dia eu jejum. Já tá em conta a Bíblia, ele tá 20 acho que 20 e 29. tantas aí, 29. meu irmão. Será Já que ele não mandou. tá fazendo o job dele? Tá fazendo o job dele, entendeu? Aí eu vou falar de uma jovem aqui, que ela era bem novinha, na Bíblia aqui, ó, Lucas 2, 36. Estava também presente a profetisa Ana, filha de Famuel, da tribo de Assé. Era uma senhora de idade avançada. Tinha vivido com seu marido durante 7 anos depois de se casar. Versículo 37. E desde então, permanecera viúva até a idade de 84 anos. Jamais deixava o templo. Eu acho tão fofinho isso. Adorava a Deus, jejuando. Ela não deixava o templo. No templo tinha o quê? Bíblia. Isso. Jejuando e orando dia e noite. Ana, com 84 anos, estava cumprindo o job dela. E você, jovem, com 14, 15, 20, 16, 20 e tantos anos, não tá fazendo o job que uma moça de 84 anos ainda já estava fazendo lá, né? Permanecia fazendo. Isso é muito forte, isso é muito impactante, porque eu lembro que bem no começo do meu casamento, assim, quando eu casei com o Wesley, o meu sonho era fazer o café da manhã pra levar pro meu esposo, sabe, gente? Só abrindo aqui um parêntese. E ele sempre dizia pra mim de manhã, minha filha, pelo nosso casamento, durante um tempo eu vou ficar jejuando todas as manhãs. Eu vou ficar, pelo nosso casamento, tá vendo como mudou? Quando a gente casou, a gente roteou o nosso job pro nosso casamento. É. E aí a gente mudou isso. E a gente começou a vivenciar isso pra nos fortalecer em Deus. Então, jovem, quer ser fortalecido? Exerce o teu job direitinho, Sim. faz direitinho. Porque assim como no mundo as pessoas fazem o job e são remuneradas, espiritualmente falando, quando você exerce o seu job fazendo bem feito, mas com constância, porque não é a pressa e não é quem chega primeiro, é quem a chega. plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. É isso mesmo. Essa daí que a gente vive, cara. Porque tudo vai se ajustando. É Tudo na verdade. nossa vida. Você quer ver Você tem uma vida desorganizada, você tem uma vida uma loucura, arrasta. Aquele- Não. Eu tenho aqui pra você. eu tenho que virar Mas você. eu tenho aqui pra você Mas um eu- job, hein? Tem um job aqui pra você. Exatamente. Arrasta é o pra job. cima, na verdade, abre a Bíblia que você vai entender esse job Aqui, ó. aí. Pega a Bíblia, arrasta arrasta pra pro cima. lado. Bota aqui na Arrasta tua pro lado, frente. Assim, ó, arrasta pra cima. É, tem a galera do arrasta. o queijo pra cima, olha pro alto. É aquele negócio. Cara, quando tu ajustar a tua vida com Deus, tudo na tua vida vai se encaixar direitinho, Fato, entendeu? Caleb, é isso aí. Tipo assim, quando tua vida tá desorganizada, vai ler uma Bíblia, vai orar e tal. Tu adquirir um tempo, tipo assim, em dois, 3 meses tua vida mudou. Às vezes entendeu? na primeira Às vezes semana, na primeira Caleb. semana já No começa a primeiro mudar tudo. dia já Primeiro começa a dia mudar. começa a Você mudar. entende ali qual é o seu job. É Porque ele tem um verdade. inimigo falando contigo, te dando bom dia, rapaz. Vamos falar com o pessoal do acontece. chat que tá assistindo a gente aqui, Vamos o pessoal que tá chamar o pessoal do chat falando aí. com a gente no YouTube também. Você que já teve sua experiência com o jejum, eu já passei uma experiência com o jejum, que eu jejuei aí 3 dias no Natal. Foi bem difícil. Fui pra 3 ceias no Natal e eu ficava olhando lá o peru. Meu Deus do céu, mas resisti, meu irmão. E aí? E deu Foi tudo remunerado? certo. Fui remunerado ainda. Quando o profeta, né, mandou eu trazer uma mensagem aqui no Cu de Jovens, era Mateus 4. Meu Deus do céu, são sinais, né? Então tava 3 dias ali jejuando. Que legal, E que ver legal. esse sinal de Deus aí foi algo muito forte mesmo. Ai, que lindo. Tô aprendendo muito com o tema hoje. Oi, Ana Vitória, Ana Júlia, Ana Carolina Carol.
Vai, tá chegando mais gente. A Ana Sara. Olha aí. Maria Letícia. Você é uma bênção, pastor Caleb. Tá vendo aí, pastor Caleb? Que você é uma bênção. Ana Júlia, aleluia. Job é jejum, oração e Bíblia. Mas não é Job, é Job. É Job. Job. É o Job. Eu pensava que ela tava perguntando sobre uma cidade de Israel que significa bela, que é na Bíblia. Jopi? Jopi. Uau. Cidade de Israel que significa Vocês Bíblia são no hebraico, exemplos. né? Job abre a Bíblia, hashtag. É isso aí, mesmo, Marley? hashtag Job abre a Bíblia. É isso mesmo, é. pessoal- Eu tenho muitos anos de igreja, meu irmão, como é que tá o teu job? Como é que tá o teu... O dono, Jesus, o dono, tem o gerente, e como é que tá o teu job? A gente somos funcionários de uma grande... Rapaz, obra, de uma grande igreja. eu tô vendo gente de ontem, de anteontem, que legal. Tem É, pessoas pessoal, que vêm todo dia, né? Sim. A Patrícia Ribeiro, Victor Ana Regis. Vitória, a Ana Júlia também. Luciana Eu acho que o Castelo. Marley também, ele vê também. Luciana Castelo, Ana Carolina Carol. E é isso. Tenha muita certeza em Deus qual é o seu job. Se você tá exercendo o seu job. Ô, Luciana, tá difícil pra mim o jejum, tá difícil pra mim a oração, a Bíblia. Pede pra Deus pra você alinhar esses 3 pontos, tá? Alinhar em Deus esses 3 pontinhos e exercer o seu job. Porque assim como tem o job remunerado, né, secular, você vai ter a remuneração espiritual, gente. Deus vai ter essa remuneração e não fazer por barganha. É aquele negócio, né? tá difícil ler a Bíblia e tal, tá difícil jejuar e orar. Cara, aí já não é problema meu, eu tô fazendo o meu já. O que eu tenho que fazer mesmo é aconselhar, cara, faz o teu, entendeu? Sim. Vai dar certo, porque a gente vai nessa caminhada junto, entendeu? É isso mesmo. Ó, tem gente do Rio Precisar de de Janeiro, ó. ajuda. Tem uma moça aí que falou que tem 46 anos e é jovem ainda. É jovem legal. sim, viu? É jovem sim. É. Você é jovem ainda. E como jovem Késia, Aremantiokésia, Bispa Késia do fogo, ama o assunto. Quando é jejum e oração, há guerras que só se vencem assim. O próprio Jesus falou para os seus discípulos Aramantiokésia. que tem demônio que só sai com jejum e oração. Jovem, existem áreas espirituais na sua vida que só vão ser resolvidas quando você entrar com jejum e com oração. Quando você jejuar e orar por essa causa. Meu irmão, tem situações na sua vida que só vai ser resolvido com jejum e oração. E aí, jejuma, ora por aquela situação em específico, repreende esse demônio, ó, e bota ele pra correr, porque você vai estar fazendo o seu job. Isso aí é muito importante, porque tem igrejas aí que não faz mais isso, né? Não tem mais... Valeu, Eu meu convido os xará. jovens. Valeu, meu xará, Calebão com K. Valeu. Não tem mais isso, não tem mais jejum. Acabou o jejum, acabou a oração, não tem mais esse... Acabou a Bíblia, não tem mais esse job, né? É. E quando não se tem mais esse job, acabou-se, meu irmão. Cara, o cara perguntando aqui, é pecado jejuar demais? Não, mas é pecado ser muito religioso, né? Acho que tudo... A única coisa que não tem em excesso é buscar a Deus, né? É, Buscar a então- Deus não tem isso. Não existe buscar demais a Deus. Você busca a Deus 24 horas do seu dia. Mas até que ponto o seu corpo aguenta? Até que ponto... Tem que... Você já também conheci tem que gente- exercer os Já limites. conheci gente que morreu por causa de jejum. Eu também, Tem já gente conheci. Que, tem gente sim. que já E morreu. porque uma pessoa ficava impondo pra ela jejuar. Então, assim, tem que entender também. Eu já... Tem teus limites, cara. Às vezes que eu jejuei muito assim, às vezes eu chegava meio na igreja um pouquinho fraco e Deus ia lá e me fortalecia, né? Por isso da importância, porque ali você vai estar, né, tendo a sua intimidade. Mas Vocês- você precisa receber uma injeção ali que vem com a eu- palavra e outras coisas. Eu jejuo, às vezes eu faço jejum de um dia e tal, mas vocês acham que eu não como antes de pregar. Às vezes quando eu fazia o jejum, eu ia lá, comia uma castanhazinha com uva e um melzinho, pronto, entendeu? Tem que comer, cara, porque depois do jejum, porque é importante, porque senão fica mal a pessoa. Então a tenha pessoa muita fica realmente certeza mal. em Deus qual é o seu job. Exerça o seu job. Exerça o seu job com muito amor. Jejum, oração, Bíblia, sempre vão te levar para mais perto de Deus, sempre vão te levar para mais perto do Pai. Nunca jejuar, orar e ler Bíblia vai te prejudicar. Isso. Pelo contrário, vai te revestir de poder, vai te trazer para o que você tem que viver. E é isso. E a gente Não vai... seja um desempregado, Não né? seja um Tenha desempregado, o seu job tenha o espiritual. seu emprego Tem espiritual. pessoas agora sendo contratadas de novo. Eita, Tem Jesus! pessoas agora voltando de novo. Aleluia. Certo? Nós Então, cremos pessoas nisso, em aí nome de Jesus. sendo aí alistadas novamente pro exército. Aleluia. Certo? Então vai falando aí no chat, vai falando aí, certo? Tem pessoas que já estão comentando aí. E aqui na igreja também nós fazemos jejum coletivo também. O pastor presidente, ele sempre impõe aqui pra gente, leva, né? Na né, a verdade, fazer nos leva a jejum. fazer esse jejum, né? E quão poderoso é. E é muito forte, todos no mesmo propósito, né? Então a gente vamos louvar aí agora, certo? Qual vai ser?
E vamos valorizar o job aí, como a Elizabeth falou. É isso mesmo. Vamos louvar hoje. Estamos nos braços do Senhor Jesus, é Ele que nos sustenta. Oh, Jesus, muito obrigado por esse job. Muito obrigado, Senhor, porque nós somos contratados pelo céu. Nós somos empregados, Senhor. Nós temos esse job. Oração Como Ele é poderoso. Bíblia. Muito forte. A nossa próxima convidada preparada. Não. Ei, Caleb, ei. Gente, vocês estão preparados para esse momento agora? A gente vai mostrar pra vocês a foto. Vamos pedir a hashtag aqui. Rebeca no Pô de Fé. Meu Deus. Olha só. Rebeca, a gente pegou essa foto mais bonita. Olha que bonito. Se ela não vier... Que lindo. Olha, gente. Se ela não vier, eu boto esse papel na cadeira. No Pô de Fé. E olha que é difícil eu dizer que a minha irmã tá bonita. Mas ela nessa tá foto... linda. Ela aqui, ela tá... Eu te entendo, parceiro. Eu te entendo, parceiro. Olha o pessoal na TV aqui. Minha irmã está linda nessa foto. Isso tem que virar rios. Não... Isso daí tem que virar rios e ser compartilhado. Eu creio que o próximo Pô de Fé, a Rebeca vai estar com a gente. Vai ser entre irmãos, meu Deus. Tem muita história de irmãos pra contar, viu? Se Isso prepare. aqui tem que virar rios aqui. Vou deixar aqui como forma profética. Pronto. Contar daquela vez que ela me corrigiu. Contar daquela vez que ela chutou meu Sobe aí essa hashtag aí, ó. Rebeca no Pó de Fé, sobe aí. Olha aí, todo mundo pedindo Rebeca. Ana Vitória já botou aí, ó. Rebeca no Pó. Maria Jéssica. Eita. Pode botando aí, vai botando aí, certo? Vai ser forte, pastora Rebeca.